Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, queridos, agora vamos só dar nesse terceiro vídeo nosso aqui desse estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Então, vamos lá. No primeiro vídeo eu falei sobre as 70 semanas da profecia. O segundo vídeo, agora há pouquinho, eu gravei sobre as 70 semanas, o tempo da profecia. E agora nós temos que entender umas coisas aqui. E esse terceiro vídeo vai ser sobre a firme aliança com muitos. As 70 semanas de Daniel, a firme aliança com muitos. Estou tomando um cafezinho aqui que está muito frio aqui, irmãos. É bem de manhãzinha, comecei a gravar às 6 e pouquinho da manhã. Né? Então, veja bem, nós paramos aqui falando sobre os 3 turnos, né? 7 setes, 49, 62 setes, 434 e faltando, somando os dois, 483, falta uma semana. Depois das 62 semanas, com os 7 semanas que já está dito aqui em cima, 69 semanas, será cortado o Messias. Aqui eu preciso dar um tempinho, eu preciso, necessário gastar um tempinho aqui, porque veja bem, você tem aqui um ponto, eu já falei até em outros vídeos, que a falta da compreensão das 70 semanas de Daniel traz tantos erros teológicos, até mesmo heresias, né? Algumas coisas assim acontecem, de maneira que, por não compreendermos isso, falamos coisas que a Bíblia não diz, afirmamos coisas que a Bíblia não afirma, e com isso trazemos prejuízo para o reino de Deus. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Cortado o Messias aqui, para umas linhas interpretativas teológicas, é que as 70 semanas de Daniel, ela tem essa divisão que eu falei, mas na mente deles a divisão dividida mesmo. Eu falei de 3 turnos, 7, 62 e 1. 7 com 62, 69 com 1, 70. Só que a divisão que, principalmente a linha interpretativa dispensacionalista, protela para o futuro os 7 anos. E diz que esses 7 anos são os 7 anos da grande tribulação, em que o anticristo vai se levantar, vai assumir o poder mundial, vai reconstruir o templo de Jerusalém, todos os benefícios para Israel, e quando ele se levantar, então começa a contar os 7 anos. Há algumas linhas interpretativas, as pré-tribulacionistas, a igreja é arrebatada antes dele se levantar. Ou no momento que ele se levanta, a igreja é arrebatada, tem 7 anos de grande tribulação. Dividido em 2 partes. Tribulação, 3 anos e meio, e a grande tribulação a partir da segunda metade desses 7 anos. Por causa das contagens que falam de tempo, tempos e metade de tempo, 1260 dias, que são equivalentes a 7 anos. Tempo, 1 ano, tempo, 2 anos, metade de tempo, meio ano. Tempo, tempos, meio tempo, 3 anos e meio. De maneira que pegam esses 7 anos, jogam para a frente, a igreja é arrebatada secretamente. Aí tem 2 divisões aqui, os pré e os mid-tribulacionistas. Os pré acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes, ou bem no comecinho,
mas antes que ferva o negócio mesmo, dos 7 anos. E tem os mídias, que acreditam que metade do tempo, na metade da semana, olha bem, e verso 27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, então 7 anos de tribulação, na metade da semana, 3 anos e meio, 3 anos e meio aqui, então metade de 7, né, 3 e meio, a igreja é arrebatada secretamente, no meio da grande tribulação. Ponto. Só que você não pode desconfigurar o que diz a Bíblia para configurar o que dizem as convenções humanas. O grande problema são as convenções humanas. Convenção humana, em alguma medida, ela pode ser boa, desde que não burle, não fique fora, não extrapole, não extravase, não vá além do que está escrito. Então, não é para frente, é para trás essa profecia, com implicações para frente. Aí sim eu vou falar daqui a pouco. Né? Nós estamos falando de uma profecia tremenda. E que se você pegar, jogar 7 anos, a Bíblia não fala em nenhum momento que serão 7 anos de grande tribulação. Ah, mas os tempos serão abreviados. O momento da tribulação severa será abreviado sim, por causa dos escolhidos. Porque senão nem esses aguentariam, né? Então temos que ficar bem atento a isso. Então, 7 semanas, 49, 62 semanas, 434, somados 483. Agora vamos falar dessa firme aliança por uma semana. Observe, os dispensacionalistas dizem firme aliança por uma semana, é que o anticristo vai se levantar por uma semana de anos, 7 anos. Então ele vai se levantar e por 7 anos ele vai governar. 3 anos e meio vai ser bonzinho, vai ajudar as pessoas, vai reconstruir o tempo, vai ter emprego, isso, aquilo, aquilo outro. Até porque a igreja vai ser arrebatada e os judeus vão ser enganados ali, porque a igreja foi arrebatada e os crentes que não foram firmes vão ficar para a segunda chamada. Ledo engano. Então, segue aqui 7 anos, aí 3 anos e meio. Ele mostra a sua cara, na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, ele vai construir o templo, edificar o templo, reconstruir o sistema sacrificial para os judeus, com sacrifícios e ofertas, etc, etc. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, vai cessar. Ele vai mostrar sua garra, vai fazer mostrar a sua face oculta, né, que estava oculta agora, de fúria e terror. Aí tá vendo? Ele é, e sob as asas da assolação, da abominação, virá o assolador. Olha bem. Se você pegar assim, você fica doidão. Meu Deus do céu, não é que é mesmo? É arrebatamento secreto. 1 Coríntios 15, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí é secreto. Não, não é assim, irmãozinho. Ali não é o arrebatamento secreto. Ali é a transformação do corpo físico abatido em corpo de glória, como o que Cristo tem. Então, o que se dá isso aqui? Vem agora aqui na Bíblia e vamos ver o que diz. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Pronto, acabou. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para o versículo 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Perdão, estou um pouquinho de rinite também, irmãos. Mas não para si mesmo. Será cortado o Messias. No último vídeo eu falei que Jesus nasceu no ano 4 a.C. e quando deu o seu ministério, já somado da data do decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, somado daria no ano 4, que ele nasceu, com o ano 26 que ele foi batizado, teria então ele 30 anos, começou o seu ministério. O seu ministério durou 3 anos e meio. Presta bem atenção, isso aqui é importantíssimo. 3 anos e meio. Metade de 7. Em metade de 7, na metade da semana, olha bem, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício à população. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Estão conectados todos os sistemas sacrificiais em Cristo, nesse versículo, eu sempre falo isso. Quando Cristo morre, 3 anos e meio, dos 7 anos,
fará firme aliança com muitos. Deixa eu falar agora aqui sobre essa questão da firme aliança. Lucas 22, versículo 20. Vamos lá. Lucas 22, versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aí aqui. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês, derramado por vós. Firme aliança. Olha aqui a aliança. Não falei que está tudo conectado em Cristo? Não falei que a profecia é em Cristo? Era muito mais já ocorrido do que vai ocorrer? Claro que tem coisas que vão ocorrendo e eu vou falar daqui a pouco. Né? É muito mais já apresentada. Olha bem. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. 1 Coríntios 11, 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não temos aliança, firme aliança. Cristo veio fazer uma firme aliança, conforme fala em Jeremias 31, 31. Agora, observe, com muitos, Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aliança com muitos. Note que não são todos, mas são muitos. Isso é importante entender. Isaías 53, versículo 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Em Hebreus 8, 9, com a morte de Jesus, capítulo 8 e 9, né? Com a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, põe fim aos sacrifícios e ofertas de manjares, que eram sombra das realidades que nele encontram plena realização. Fará cessar o sacrifício. Não é que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício, é que Cristo vai fazer cessar, porque ele disse: está consumado. Está consumado. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, porque com 7 anos, na metade dos 7 ele morre e ressuscita, mas ao morrer, Romanos 4,25, foi entregue para nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu para que plenamente, cabalmente, eficazmente, não precisasse mais de sacrifício. Não tem mais altar, irmão. No altar da igreja, irmão, o último altar foi a cruz. Para com esse negócio, essa bobageira aí. Eu vim aqui no altar trazendo... Não, para com essa bobageira. O altar, o último, foi a cruz de Cristo. Ali foi o último sacrifício. Então ele fez cessar. Não é que o anticristo vai fazer cessar depois de construir o templo e tal, essa balela toda, essa manobra que faz aí e tal, malabarismo. Não, ele, em Cristo, eu estou dizendo, é muito mais profecia cumprida do que vai se cumprir. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Né? Então, quando? Na metade da semana. Né? Então, 3 anos e meio após a morte de Jesus, olha o que acontece. Então, se você pegar os 490 anos e tirar 3 anos e meio, na metade da semana, serão 486 anos. Né? Após o decreto de Artaxerxes, lá na frente vamos chegar em Cristo, no ano 26, com os 4 que ele nasceu antes, 30. Com 457, do ano 457 até esse momento, 486 anos e meio. 486 anos e meio. Por quê? Porque Cristo morre no meio da semana. E no meio da semana vai dar exatamente 486 anos e meio. Com mais 3 anos e meio, 490. Você entendeu? No meio da semana. Então, qual que é a dificuldade aqui? Como é que faz para fechar a última semana? A última semana, nós vamos ler aqui em Atos 7, 59 e 60.
a metade da última semana, né? Perdão. Atos 7. Cadê Atos 7? Atos para cá. 59. Cadê? 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Bom, Cristo em pé, recebendo o primeiro Marte, 3 anos após a sua morte. Mas a profecia não está em Cristo? Não é muito mais profecia cumprida assim? Na metade da semana foi cortado o sacrifício. Com 3 anos e meio do seu ministério ele morre. A última semana, metade dela, na metade da semana será cortado o sacrifício. Não precisa mais sacrifício. Cristo morreu, o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o sacrifício, ele é a oferta, ele é o templo, ele é a solução dos problemas todos. Morreu e disse: por meu nome vão te odiar, por causa do meu nome vão perseguir, por causa do meu nome os pais vão entregar os filhos, por causa do meu nome vão trair uns aos outros, por causa do meu nome vai acontecer isso. E começa então a pregação do evangelho, primeiro para os judeus ali, né? E ele começa a não pregar, ensinando e para todo mundo, mas começa entre os judeus. Então morre o primeiro mártir, 3 anos e meio depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, morre o primeiro mártir, que é Estevão. Fechando assim a última semana, Lucas faz questão de registrar que o próprio sumo sacerdote estava presente, liderando o grupo de judeus religiosos que rejeitou o evangelho de Cristo. Vocês estão rejeitando? O sacrifício já cessou. Olha aqui, o que vai acontecer por causa do meu nome. E nós vamos ler lá em Apocalipse 13, quando da perseguição do anticristo, né, do dragão com seus agentes, né, usando o anticristo, etc. Vai fazer guerra aos santos e vai vencer. E ao mesmo tempo que vence, os santos, eles vencem o dragão, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, está lá no capítulo 12, verso 11. De maneira que perfeitamente os 7 anos se fecham. A 70ª semana de Daniel cumprida em Cristo e na igreja que pregou o evangelho. Existe uma interpretação que joga os 3 anos e meio para frente. Irmãos, é muito complicado você descontinuar. Você tem que ficar ali na continuidade. 3 anos e meio, Cristo morre, cessa sacrifício, oblação, etc e tal. Uma firme aliança com muitos. 3 anos e meio, na metade da semana ele é cortado. Como dizem uns, foi tirado de cena por causa da... Aí o relógio parou, né? Foi tirado de cena e... Não, irmão, ele não foi tirado de cena. Ele foi introduzido com pleno poder, porque ele morreu cabalmente, ressuscitou gloriosamente. E aí falta 3 anos e meio. O primeiro mártir morre. Está vendo agora, minha igreja? Os meus servos seguem meus passos. Vão morrer, mas não vão me negar. Vão executar a obra. Ponto. Se você observar que essa rejeição abriu a porta, depois de sair, escancarou as portas para a pregação do Evangelho. Você pega ali, Jesus ensinando ele para todo mundo, mas eles estavam ali perto. Mas por causa da morte de Estevão ali, da perseguição, do cumprimento da profecia, aí o Evangelho começa a se esparramar. E a rejeição abriu essa porta. Você vê lá em Romanos 11, versículo 11. Eu vou ler. Romanos 11, versículo 11, é um texto bastante interessante. Romanos 11, verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. A nação de Israel rejeitou e caiu. Essa queda foi uma porta que abriu-se para o evangelho, para os gentios, para provocar ciúmes neles. Pois bem, né? Então, abriu-se definitivamente a pregação aos gentios, pela rejeição do evangelho. Aí você vai observar que no ano 70, General Tito invade Jerusalém e destrói o templo, né? Destrói o templo, profana. Você observa que, da mesma maneira que o povo rejeitou o evangelho, rejeitou a Cristo, perseguiu, matou o primeiro mártir, Estevão, e tantos outros, houve um castigo, houve um vislumbre, um aperitivo do que será de fato a grande tribulação e o fim dos tempos. A destruição do templo, a invasão do general Tito, por causa da rejeição do evangelho. No ano 70 aconteceu isso. Observe comigo Lucas 21 e 24. Lucas 21 e o versículo 24, que diz: e cairão ao fio da espada e
para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso aqui é importante a gente entender. A profecia fecha em Cristo sobre as 70 semanas. Veja bem, ele firmará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sob as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nesse nosso vídeo aqui, a questão é firme aliança com muitos. Quando? Na metade da semana. A aliança firme não é o anticristo que vai fazer. Foi Cristo que já fez. Presta atenção nisso. Não é uma firme aliança que o anticristo vai fazer, mas é a firme aliança que Cristo já fez. E com muitos, não todos, não serão todos salvos. Não vem com essa conversa não, de universalismo, isso aí a Bíblia não dá resposta alguma para isso. Ele morreu por muitos e não por todos. A saber, os eleitos, que foram eleitos desde o primórdio, que já tem o nome escrito no livro da vida. Essa conversa de Senhor, fulano está desviado, reescreve o nome dele no livro da vida. Não, isso não existe. Para com isso. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si. Cortado, não para si, porque ele veio fazer a obra pelos seus, né? E o povo do príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Então aqui tem um princípio lá com a destruição de Jerusalém, do templo, no ano 70 e até o fim. Mas ali não foi o fim ainda vai acontecer. E até o fim haverá guerra, singular. Presta bem atenção nisso, isso aqui é importante. São detalhes importantíssimos. E até o fim haverá guerra, e são determinadas assolações, né? Nós lemos que haverá, até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pesada. Aqui tem uma tipologia, queridos, né, do povo de Deus sendo perseguido, sendo pisado mesmo até o fim. E haverá guerra, sempre haverá uma guerra contra o povo de Deus, até que Cristo volte. Sempre o povo de Deus estará debaixo de algum embate, de alguma batalha, de alguma guerra, certo? E para nós fazermos mais um vídeo, eu vou parar agora aqui, dizendo que ele fez firme aliança, não o anticristo, mas Cristo. Observe, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Vou agora para outro vídeo e vamos falar sobre o assolador. Esse aqui, ele, 27, é Cristo. O assolador é o anticristo. Vou falar dele agora no próximo vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde.